quero aqui convidar nosso irmão Diácono Danilo para orar pela vida do pastor. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Deus Santo que estás no céu. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus amado, por até aqui o Senhor ter falado conosco, Pai. Pai amado, o Senhor ter falado, aberto os nossos olhos, Pai amado, Deus Santo. Pai querido, Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua presença ser real em nós, Pai amado, Deus Santo. Muito obrigado, Papai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter se entregado ali na cruz do Calvário por nós, Pai amado, mesmo nós não merecendo, Senhor. Pai amado, nessa hora nós apresentamos o pastor, Pai amado, o qual vai trazer a palavra, Senhor Deus amado, que o Senhor possa usar ele nesta noite poderosamente, como o Senhor nunca usou antes, Pai. Pai amado, usa ele como um canal de bênção, Senhor Deus amado, fala com a Tua igreja, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai amado, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai amado. Pai amado, nós possamos pegar a Tua palavra, guardar em nossos corações e praticar, Senhor. Nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, Pai amado, confiantes, Pai amado, no dia de amanhã, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, de pé, como estamos, peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16, do verso de número 16 ao verso de número 22, para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 16, do verso 16 ao verso de número 22. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz um pouco, e não me vereis? E outra vez um pouco, ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido o homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amém? Glória a Deus. Incline a sua cabeça por um minuto, só para me fazer uma oração. Pai, estou diante, Senhor, da Tua presença.
Sou falho, sou pecador, sou indigno, Pai. Não mereço o Senhor estar aqui. Porque quão falho e pecador eu sou. E é por isso, Pai, que a Tua graça nos alcançou. Eu sou grato a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, bondade. Paga comigo, Senhor. Agora, Pai, eu te peço nesta noite, fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra. Cativa, Senhor, cativa, Pai, as atenções aqui nesta noite, para que possamos, Senhor, nos conformar à imagem do Teu Santo Filho amado Jesus. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, glória a Deus. Eu meditando nesse texto aqui, eu já preguei esse texto num culto que eu fui pregar fora o ano passado, ou foi ano retrasado, não me recordo. E o Senhor colocou esse texto no meu coração e eu peguei esse esboço lá atrás que eu tinha feito e fui meditar por conta do tempo que estamos vivendo, né? Tempos difíceis, dias trabalhosos que estamos vivendo. Não tem sido fácil para cada um de nós, mas nós temos visto a mão do Todo-Poderoso cuidando no mínimos detalhes sobre cada um de nós. Nós temos visto a mão de Deus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? O que seria do seu povo? O que seria da sua igreja? Em todas as épocas, a igreja enfrentou dificuldade, mas o Senhor esteve com a sua igreja. O Senhor esteve com o seu povo, com o seu povo do passado e com agora, a sua igreja agora, vivendo tudo que estamos vivendo, e o Senhor está conosco, está cuidando de cada um de nós. E veja bem que o texto a qual eu li é um texto que fala a respeito da despedida de Jesus para com seus discípulos. Então os discípulos não estavam entendendo, na verdade eles estavam sim entendendo o que ia acontecer. É por isso que eles ficaram ali perguntando uns aos outros, comentando uns aos outros, porque se tinha uma coisa que eles não queriam perder era a presença de Jesus. E é por isso que os discípulos ali ficaram meio sem entender o que ele estava querendo dizer, porque Jesus disse: por um pouco vocês vão me ver, mas depois não vão me ver mais, porque eu vou para o Pai. E era necessário, era preciso que Jesus precisaria subir para o Pai, precisaria cumprir aquilo a qual ele foi ordenado, a qual ele foi chamado. O quê? Morrer em nosso lugar, receber sobre o seu corpo todo o juízo de Deus, que era para ser derramado para a humanidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, nos amou de tal forma, um amor incomparável, o amor ágape, de tal forma que ele se entregou e morreu em nosso lugar. A maior demonstração de amor foi o que Cristo fez. Então Jesus, ele se revela aos seus discípulos dizendo: por que indagais?
entre vós acerca disso que eu disse, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarei triste. Mas olha a parte final do texto: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Óbvio que a perturbação, a angústia, a tristeza aqui dos discípulos era: eu não quero que Jesus vá embora, eu não quero que o meu Senhor parta. Mas Jesus disse: é necessário que isso aconteça, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer, porque é o Senhor nosso Deus que conhece a mim, que conhece a você, conhece o seu estado emocional, conhece o que você está vivendo, a luta constante, a luta diária. Ele conhece você, e é por isso que Ele tornará a trazer a você alegria. Alegria. A alegria que vem da parte de Deus. No mundo tereis aflições, igreja, mas tende bom ânimo, porque Cristo o Senhor venceu o mundo. E se Cristo venceu, nós somos mais do que vencedor, porque é algo que não se toma da igreja. Cristo conquistou na cruz do Calvário a nossa vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então veja só como foi difícil para os discípulos. Por quê? No capítulo 13, do verso 31, ao capítulo 16, do verso de número 33, são os últimos sermões ou instruções antes da crucificação. Jesus ainda deu instruções, sermões, ensinamento, antes dele ser crucificado. Mas essas últimas instruções, junto com as revelações, foi difícil para os discípulos. Você já recebeu uma notícia ruim? Você já perdeu alguém? Você sabe como é difícil, como dói, não é fácil. Não é fácil. Só que ali Jesus ainda em vida está compartilhando com ele o que vai acontecer. Louvado seja Deus. No capítulo 13, por exemplo, você vê a ceia do Senhor sendo intitulada, porque eles estavam se reunindo para fazer a ceia da Páscoa, né? Para comemorar, louvar a Deus acerca da libertação que Deus deu ao povo de Israel, à igreja. Então foi uma ordem do Senhor todos os anos cultuar a Deus, louvar ao Senhor pelo livramento, pela libertação e pela mão do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E lá na ceia pascual, a comemoração dos discípulos, então Jesus agora intitula a ceia do Senhor. Ele pega o pão, pega o cálice e diz agora: este aqui é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele pega o cálice e diz: esse aqui é o meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que você comer e beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando da nova aliança, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, e da libertação que Deus nos trouxe. Então foi necessário Jesus passar por isso. Então,
na primeira ceia, em João capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Cristo amou até o fim. Cristo amou os seus discípulos. Cristo amou aquele que o traiu. Cristo amou até o fim. Não negou a cruz. Foi até o fim. A maior demonstração de amor foi essa que Cristo fez para com o mundo, para com a humanidade, para comigo e com você. Este amor é maior do que o amor que o pai tem para com seu filho. Este amor é maior do que o amor que o filho tem para com seus pais. Este amor é maior do que o amor de um cônjuge. Este é o amor perfeito, o amor ágape. Foi este amor, foi por este amor que Cristo levou sobre ele os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Vocês sabem muito bem que para nós fazermos alguma coisa, nós queremos algo em troca. Por exemplo, você vai trabalhar, mas você não trabalha de graça. Seja você empresário, seja você trabalhador, CLT, seja você autônomo, você está saindo de manhã para ganhar o seu pão, para ter um resultado. Isso não é errado, isso é louvável a Deus. Então nós, por termos a natureza pecaminosa, por termos a natureza caída, fazemos as coisas em troca, em algo em troca. Mas Cristo não. Ele nos amou até o fim, desde o começo. Ele nos amou e morreu em nosso lugar, sem ter nada em troca. Porque o que poderíamos dar para Cristo, para que Ele morresse por nós? Nada. Mas Ele nos amou sem querer nada em troca, a não ser a sua vida. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer a sua casa, Ele não quer o seu terreno, Ele quer você. Ele ama você. É você que Ele quer. Foi essa a maior demonstração de amor que Cristo fez para comigo e com você. E os discípulos sentiram isso de perto. Por quê? Porque Cristo em vida fez tanta coisa, ensinou tanta coisa. Eles amaram a Jesus. É por isso que eles estavam tristes, porque eles ouviram sermões maravilhosos de Jesus. Eles viram Jesus curar pessoas, ressuscitar pessoas. A Bíblia não conta tudo o que aconteceu, mas eu imagino a alegria deles com os discípulos, a conversa dele com o discípulo. Sabe aquele amigo que você tem? Sabe aquela pessoa que você tem, que você gosta de estar com ele, gosta de conversar com ele? Você sente uma paz, você sente uma alegria. Você tem amigos assim, você tem pessoas assim. Então para pensar, Jesus meigo, amoroso, longânimo, benigno, perfeito, glorioso, junto com os discípulos. E os discípulos viveram um momento maravilhoso, a tal ponto de serem impactados pelo Senhor. E é por isso que eles não queriam perder a Cristo. E eu trago para nós nessa noite. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra quando Jesus te tirou, da onde Ele te tirou? Lembra o que Ele fez por você? Lembra das comunhões, da intimidade, das conversas que você teve? Lembra da mão do Senhor Todo-Poderoso agindo sobre você? Lembra da mão do Todo-Poderoso guiando você? Lembra da mão do Todo-Poderoso abençoando você? Lembra da mão do Todo-Poderoso livrando você? É comunhão, é intimidade. Oh, glória seja dada ao Senhor. E nós ficamos tristes quando nós
percebemos que a presença de Deus está longe. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu tô percebendo que Deus está longe de mim. Aí a gente sente saudade. Mas Jesus nos amou e continua nos amando. Busque Ele, que Ele trará de volta a vossa alegria. Ele trará de volta o poder de Deus sobre a tua vida. Louvado seja Deus. 2. Jesus revela que alguém vai lhe trair. 3. Jesus dá um novo mandamento, que é: amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento que vos dou. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. Deus me deu uma família, eu tenho uma família. Louvado seja Deus. Deus me deu a outra família, a qual eu não tinha. Mas Ele me resgatou, Ele te resgatou, te limpou da lamação do pecado e te deu uma nova família, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. É tão bom você ser abraçado, acolhido. É tão bom ter amigos, é tão bom ter pessoas à sua volta. É tão bom, né, você receber uma mensagem de amor. É tão bom, vai nessa tua força, é tão maravilhoso. Ou seja, amado irmão, é isso que o mundo quer fazer, é destruir, é tirar a comunhão, é acabar com a comunhão. E ele está usando tudo que for para fazer isso. Ele está usando a tecnologia, onde as pessoas conversam no celular, e muitas das vezes está tirando o toque, está tirando o olhar, está tirando o abraço, está tirando a conversa, porque tudo é pela tecnologia. Você percebe que o adversário está tirando isso da gente? E o que nós devemos fazer? Vamos cultivar, vamos compartilhar, ou seja, vamos fazer diferente. Não, se estou aqui na mesa, vamos desligar o celular. Como é que foi o seu dia hoje? Louvado seja Deus. Então amemos uns aos outros. E amar esperando a perfeição, esquece. Não tem como você amar. Eu vou amar você se você for perfeito. Esquece. Não há ninguém perfeito aqui. O dia vamos ser, mas hoje o pastor é imperfeito, viu? Os obreiros são imperfeitos, viu? Esse irmão que está do seu lado é imperfeito, viu? A minha esposa é imperfeita, viu? Vocês são imperfeitos, viu? Eu sou imperfeito, viu? Mas Cristo, que é perfeito, vai trabalhando em nossas vidas e vai nos ajudando. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós briga, nós fica com raiva, mas depois nós estamos lá de novo, porque Cristo, o imensurável amor de Cristo nos une. A Bíblia diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aí nós perdoa, oh, glória a Deus, porque Cristo quer que eu e você perdoe. Louvado seja Deus. As indiferenças fica para trás, as coisas que aconteceram fica para trás, e aí volta novamente aquela comunhão. Glória a Deus. Tópico 4, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Olha o que diz João capítulo 14, versos 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Olha João 14, 26. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Olha o verso de número 16 e o verso de número 7 ao 8. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador ou o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito
e justo e também do julgamento de Deus. É o Espírito Santo que a igreja recebeu, é Ele que nos ajuda. Ele fala com a gente, ó, você errou ali, aí você vai lá e tenta consertar. É o Espírito Santo que nos ajuda. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque quando estamos fracos, o Espírito Santo vem e nos fortalece, porque Ele é o nosso amigo. Quando estamos tristes, o Espírito Santo vem e nos alegra. Quando estamos abatidos, angustiados, quando estamos amargurados, o nosso amigo, o auxiliador, o consolador vem e nos abraça. Aí nós começamos a chorar na presença de Deus. E começamos a chorar, a chorar, a chorar. E no começo fica até aquela aflição, até aquela angústia. Mas depois você vê o bálsamo do Senhor. Oh, glória a Deus. Você vê a mão de Deus. Você sente Deus dizendo: eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Eu não te abandonei. Você não está só. Eu estou com você até a consumação do século. Louvado seja Deus. Agora veja só, veja a pergunta dos discípulos, e começando pelo de Pedro. Veja a pergunta dele. Ele não queria de maneira nenhuma, os demais discípulos não queriam perder a Jesus, mas veja a pergunta dele, a pergunta do discípulo Pedro, em João capítulo 13, verso 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tomou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ou seja, amado irmão, Pedro disse assim: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu estou pronto para segui-lo. Eu estou pronto, eu quero seguir o Senhor. Eu quero ir, eu não quero ficar aqui. Eu quero te acompanhar. Mas Jesus disse: você ainda não está pronto. Mas chegará um momento que você vai sim se encontrar comigo. Por mais que ele negou a Cristo, porque ele é ser humano mesmo, nós negamos também a Cristo. Todos os dias nós negamos a Cristo. Pedro negou a Cristo, mas o desejo dele era: eu quero estar com o Senhor. Para onde o Senhor vai? Porque o Senhor está dizendo que você vai para um lugar, eu não posso ir. Por que eu não posso ir? Eu quero ir, Jesus, eu quero ir, eu quero estar com você. Eu sei o Senhor, eu não consigo, eu não chego a lugar nenhum. E como Pedro, eu e você como Pedro, cheio de falhas, cheio de defeitos, devemos desejar a Cristo, devemos buscar ao Senhor, devemos nos preocupar de termos a presença de Deus. E quando percebemos que por algum motivo que seja, a presença de Deus saiu, se afastou, você está sentindo um pouco frio, você está sentindo um pouco desanimado, recorre a Cristo, vai para o teu quarto, ora a Deus em secreto, fecha a porta, fala com o teu Pai, que Ele vai te visitar e te renovar novamente. Louvado seja Deus. Olha outra pergunta, agora de outro discípulo, Tomé. João 14, verso 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Para onde o Senhor vai? Nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São perguntas que eles fizeram, e esse tipo de pergunta eu e você devemos fazer para Deus: Senhor, para onde o Senhor está indo? Não saia da minha vida, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, porque o Senhor fez tanta coisa. Quando eu estava fraco, o Senhor estava ali, me fortaleceu. Quando eu pensava que eu estava só, o Senhor estava ali dizendo: eu sou contigo. Quando eu estava desanimado, abatido, triste, o Senhor estava: mostra-me o caminho.
Mostra-me o caminho, oh, glória a Deus. Porque mais na frente eles vão dizer o seguinte. E olha a outra pergunta de Filipe. João 14, verso 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-me o Pai? Por mais que ele teve uma dúvida, mas ele queria: Senhor, mostra a porta. Eu só não quero perder de vista. Senhor, mostra-me o Pai. Porque Cristo estava testificando do Pai. Então Filipe está dizendo: mostra-me o Pai. Sabe o que Filipe está querendo dizer? Mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho para que eu chegue até o Senhor, para que eu chegue até Deus. Eu não quero perder a sua presença, Senhor. Louvado seja Deus. E nós devemos perguntar: Senhor, não me deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Mostra-me o caminho. Jesus está mostrando para mim e para você. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você quer encontrar a Cristo? Venha para a palavra, medite na sua palavra. Você quer se alimentar? Você está sedento, você está com fome? Come da palavra de Jesus, beba da palavra de Jesus. Louvado seja Deus. E olha a outra pergunta que surge ao longo das instruções e da conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. São conversas, revelações particulares. Só os discípulos estavam ouvindo isso aqui. Então Judas, não Iscariote, disse: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: as pessoas que me amam obedecerão a minha mensagem, e o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Ô igreja, ele foi. Nós estamos com saudade, né? Ele foi. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele foi. Ele subiu, ele está lá, como Estevão viu: eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Como João viu Cristo glorioso, sentado à direita de Deus. Ele foi, mas ele está lá e não abandonou a sua igreja. Ele enviou o Espírito Santo para a sua igreja. E nós, quando a trombeta tocar, vamos nos encontrar com o Senhor, para vivermos para sempre com Ele. Aguenta só mais um pouquinho. Ele não deixou a gente só. Nós temos o quê? Utensílios. Nós temos utensílios. Você tem esse irmão para te ajudar. Jesus deixou você como meu irmão. Você tem Deus. Então vamos adorar a Deus, Paulo e Silas. Vamos adorar a Deus. Então nós temos a igreja. Aí Deus capacitou um para tocar, outro para cantar, outro para trazer palavra de edificação. Somos um corpo e nós vamos fortalecendo junto. Quando eu estou fraco, irmão José, você está forte, você me ajuda. Quando eu estou forte, presbítero Júnior está fraco, eu vou lá e ajudo ele. Quando eu estou fraco novamente, chega o irmão Danilo e diz: estou aqui, pastor. E quando estamos fracos, um vai fortalecendo ao outro, porque o Espírito Santo está com a sua igreja. Quantas e quantas vezes, inúmeras vezes nós queríamos desistir, nós queríamos parar e não desistimos e não paramos, porque o Senhor, o Espírito Santo dentro da igreja estava edificando a igreja, usando esse irmão, usando essa irmã, usando o louvor e usando a palavra para nos encorajar e nos fortalecer. Oh, glória seja dada ao Senhor. Por isso que é necessário estarmos juntos. Não se afasta não. Não se afasta não. Vamos ficar juntos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Veja a pergunta dos discípulos agora. Já estou terminando. Agora nós vamos para o verso 17 de João capítulo 16. Alguns dos seus discípulos comentaram: o que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também: é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo o que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e que pouco depois vocês vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? E de fato isso acontece, porque no capítulo 16 ele termina as instruções, e no capítulo 17 Jesus faz a oração sacerdotal. Ele ora, ele intercede pelos discípulos, ele ora por eles: Senhor, que eles se tornem um, porque eles se tornando um e eles estão juntos, eles são mais fortes. Eles são mais fortes. Precisam estar juntos. É a mente e o coração. E aí depois então no capítulo 18, Jesus é entregue. Jesus está no monte, no Getsemane, em oração. Lá com seus discípulos, a sua alma está perturbada até a morte. Ele está angustiado, aflito. Então Judas vai com o soldado e Jesus é preso. E é disso que Jesus estava falando para eles. Olha o que diz Mateus capítulo 9, verso 15. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Olha o que diz Mateus capítulo 17, verso 22. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia, e Jesus disse a eles: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. De fato, Jesus é entregue, é preso, é açoitado, é colocado numa cruz e morto. Os discípulos ficaram angustiados, tristes, porque veio a vossa lembrança. Lembra do ensino que ele nos ensinou? Lembra da onde ele nos tirou? Lembra das conversas que tínhamos? Eles ficaram tristes, angustiados. A fé dele foi para baixo. O ânimo, o vigor, a força, tudo caiu sobre os discípulos, porque o seu Senhor não estava mais com ele. Cristo já tinha sido crucificado. Então eles estavam de luto, tristes, angustiados, e se esqueceram da palavra de Jesus, quando Jesus disse: o pouco não me verei, mas um pouco vocês vão me ver. Vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. Quantas vezes eu e você se esquecemos por causa da adversidade, por causa da luta, por causa dos problemas, nós se esquecemos. Aí quando você menos espera, o Senhor vem com a vossa alegria, e aí você se alegra por aquilo que Deus entregou a você. A perturbação, a preocupação, a tristeza, a angústia faz eu e você ficar cego e esquecer das promessas de Deus, da promessa que Deus fez a mim e a você. Os problemas faz eu e você esquecer da promessa de Deus. A tristeza faz eu e você esquecer da promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu, a gente vai lá e esquece. Por quê? Porque estamos angustiados.
porque estamos tristes, porque estamos preocupados, mas é só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá, não tardará, aguarda um pouquinho. Se eu puder dar uma palavra para você nessa situação que você está vivendo, eu digo para você: aguarda um pouquinho, aguenta um pouquinho, espere um pouquinho, o que há de vir virá, não tardará. Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e é fiel para cumprir com a sua palavra. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, veja só, o verso 16, o verso 6 do capítulo 16 diz assim: mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Olha o que diz Lucas 22, 45. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Eles não conseguiam orar. Você consegue orar quando você está triste? Você só chora. Você só chora. Você só chora. A gente não conseguimos nem expressar em palavras. Ana estava aflita e ela só mexia os lábios. Mas a vossa tristeza se tornará em alegria. Amado, Cristo é fiel. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Se apegue à promessa que Ele nos deixou. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Eu posso prometer como homem e não cumprir. Quantas promessas a gente já fez e não cumprimos? Porque somos falhos, pecador. Qualquer pessoa que você conversar nessa vida, aquela pessoa que você ama, ele te prometeu coisas e não cumpriu, porque ele é falho, pecador. Mas Cristo disse: eu vou para o Pai, e eu vou voltar, e aonde eu estiver, vós estarás comigo também. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. Ele vai voltar, é a promessa que temos. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, as tuas lágrimas serão secadas. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Você não chorará mais, você não sentirá mais tristeza, você não sentirá mais angústia, porque o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, você viverá para sempre com o Senhor. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá angústia, lá não haverá decepção, lá não haverá nada disso. Viveremos para todo sempre com o Senhor. Esforçai-vos, consolai-vos uns aos outros. Talvez, amados irmãos, glória a Deus, irmão José, por conta de tudo que eu acabei de falar aqui, você se encontra no estado mais sombrio da sua vida. E por isso que você não consegue orar. E por isso que você não consegue. Porque você está vivendo o dilema que só você está vivendo. Mas o salmista Davi, ele disse assim, depois que ele pecou com Betseba, no Salmo 51, ele percebeu que ele tinha perdido a presença de Deus. E por causa disso, por causa de algumas coisas, entristeceu o coração dele. E até pelos seus erros também aconteceu isso, porque Davi errou, e como eu e você também erra. Nós erramos também. E muitas das vezes nós perdemos a presença de Deus, por culpa nossa mesmo. Mas como o salmista Davi fez, ele diz no Salmo 51, verso 10 ao verso de número 12:
cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Peça isso ao Senhor. Peça isso a Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus não tem culpa nenhuma de nós estarmos assim, de o mundo estar assim. O culpado somos nós. Mas Ele é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele está no mesmo lugar, te esperando você voltar, fazer aquela oração sincera, aquela oração sincera para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Faça igual o filho pródigo. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ele pediu a metade, né? Ele pediu a sua herança, ele pediu a sua parte. E ele gastou tudo. Gastou tudo. Ficou pobre. Passou necessidade. Fome. Ficou como mendigo. Então ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Ele tinha vontade. A fome era tanta que ele tinha vontade. Vinha desejo, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Mas ninguém lhe dava nada. Ele não comeu a comida dos porcos, como pregam por aí. Ele tinha vontade, porque a fome era grande. Ele olhava e ele pedia para alguém: me dá um alimento, me dá uma comida. Ele sabia que foi por causa do erro dele. E a Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Aí, de um dia para o outro, ele se lembra. Ali com fome, verso 17, caído em si, ou seja, caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Sabe qual é o problema da gente? É a arrogância que temos. Nós somos prepotentes, soberbo e orgulhoso. A gente não dá o braço a torcer. A gente vai pro túmulo, vai para dentro do caixão, mas não dá o braço a torcer. Mas o jovem rico, melhor dizendo, o filho pródigo foi muito sábio. Eu errei, eu pequei, eu estou passando fome, a culpa é minha. Mas os trabalhadores do meu pai comem com abundância. Eu não vou voltar como filho, mas eu vou voltar como trabalhador. Oh, glória a Deus. Ele caiu em si e pensou. Olha o 18. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ô igreja, a Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. O que você fez, seja o que você cometeu, se isso tem tomado alegria, se isso tem tirado de você alegria de viver, alegria de servir a Deus, Deus está dizendo: volta para casa, confessa a mim que eu tenho aliança, eu tenho vestimenta e tenho uma festa para você, eu tenho uma festa para você. Aleluia. Oh Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Confessa a Cristo, tira esse peso, sai do cativeiro, desprende, pede para Deus tirar esse coração duro e confessa que Ele vai te encher, vai te renovar, vai te lavar. Louvado seja Deus.
e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, ele estava disposto antes de fazer isso. Só que no meio do caminho pode acontecer tanta coisa. Eu até estou disposto, né? Eu vou fazer isso, eu vou até o Pai, eu vou confessar, eu vou voltar para a igreja, eu vou. Aí no meio do caminho pode acontecer coisa, mas você precisa ter foco, porque ele não deixou o foco. No verso 20 ele diz: então saiu dali. Imediatamente ele saiu, imediatamente ele foi ao encontro do Pai. Imediatamente você precisa sair, imediatamente você precisa sair, imediatamente. Então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, ele não viu o pai, mas o pai viu ele. A Bíblia diz: o pai o avistou. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você ir pedir perdão, antes de você ir, Deus já conhece o teu coração. Ele o avistou, o desejo do teu coração, a vontade de mudar, a vontade de orar, a vontade de fazer diferente. Eu errei, eu pequei contra o Senhor, mas eu estou indo ao teu encontro, meu Pai. Eu estou indo ao teu encontro. Ele não viu o Pai, mas o Pai viu ele. Oh, glória a Deus. Ei, na manaca labaxolha do colabaio. Então saiu. Quando o rapaz estava ainda longe de casa, o pai o avistou e com muita alegria, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai pegou para si. Deus quer fazer isso com você, não importa o que você fez. Não importa o que você fez, só não permaneça dessa forma. Vai para os pés de Jesus e deixa Ele te abraçar, deixa Ele te renovar, deixa Ele te curar, deixa Ele te limpar, deixa o Pai te abraçar. Só que o Pai não fala nada. O Pai foi, não falou nada, mas o filho fala. Veja só, o Pai viu, ei, calabaçoia. Ele teve o desejo de ir. O pai viu. O pai viu Luana. O pai viu Elisângela. O pai viu Daniel. O pai viu Francisco. Mas o pai não falou nada. O pai viu e não falou nada. Ele foi. O pai o abraçou e não falou nada. O pai o beijou e não falou nada. Mas o filho falou. Verso 21. O filho disse: pai, pequei contra Deus. Ele ensaiou essa palavra. Repete ela para você ter coragem. Repete ela. Ele ensaiou. E do mesmo jeito que ele ensaiou, ele foi: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados depressa e disse: tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também traga e mata um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, vamos se alegrar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhos. Aleluia. Deus está falando comigo e com você. Deus está falando comigo e com você. Vamos começar a festejar. Depressa, traga a melhor roupa, vista nele. Olha Deus dizendo para você: põe um anel no dedo dele, sandálias novas aos seus pés. Traga, mata um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto. Eu estava morto. O pastor de vocês estava morto. Vocês estavam mortos. Os obreiros estavam mortos. Mas Cristo veio e te abraçou. Quantas vezes Cristo faz isso comigo e com você? Todas as vezes que eu e você pecar, Elisângela, todas as vezes que eu e você pecar, Ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro.
pronto e vai lavar a tua sujeira. Vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começou a festa. Fecha os teus olhos. É nesta noite, a Bíblia está dizendo: aquele que confessa deixa alcança misericórdia. Amados irmãos, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Eu tive uma reunião com a minha esposa e eu disse para ela: essa reunião não é encontro de casal. Essa reunião aqui nós vamos ter. Levei minha esposa no shopping, sentamos numa mesa, fizemos uma oração. Eu falei: agora nós vamos conversar, nós vamos trabalhar. Essa reunião aqui não é reunião de marido e mulher, não é uma reunião de casal, mas é uma reunião de uma igreja. E eu disse: eu não sei o que eu vou fazer aqui, Pati, não sei o que vai acontecer aqui. Eu sei que Deus vai falar comigo e com você neste lugar. E Deus fez isso comigo e com ela. Nós ficamos mais de 3 horas no shopping ali, mas nós fomos chicoteados pelo Senhor, nós fomos chamados a atenção, nós recebemos beliscões. Oh amor, Deus nos amou, nos repreendeu e saímos de lá diferente, saímos de lá maravilhados. Eita, glória a Deus. E eu vi a mão de Deus. E eu não estou dizendo sobre meu casamento. Não é voto de aliança que eu estou falando aqui. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu e minha esposa estava falando como igreja. E Deus, com a sua graça, com o seu amor, nos visitou naquele lugar. Oh reunião, que presença foi aquela. E nós estamos vendo os frutos. Nós estamos vendo as coisas acontecer, porque nós se dispôs a fazer como o filho pródigo. Precisamos voltar para o Senhor, precisamos falar com Ele e ouvir a sua voz, sua voz meiga, sua voz poderosa, falar conosco. Nós precisamos ser limpos e vamos deixar, Pai, o Senhor nos limpar. Amor, vamos deixar o Senhor nos limpar. E Deus estava nos limpando, tratando dos nossos pecados, tratando das nossas feridas, e saímos de lá diferente. Alamaia, chuga de calamaia. Pai, oh Pai, obrigado. Eu quero que você ore de todo o seu coração, sentado em pé, da forma que você quiser nesta noite. Leva seu pensamento em Deus. Fala com Deus. Fala com Ele. Já coloca em pratos aquilo que Ele já sabe. E diga: eu pequei contra Ti, Senhor. Eu pequei contra Ti, não sou digno de ser chamado de filho. Eu pequei contra Ti, só me dá um serviço, que eu seja escravo, trabalhador. Eu tenho fome do Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Fala com Deus. Você vai sentir o Espírito Santo te abraçando aí. Você vai sentir Ele te renovando. É só você pôr para fora aquilo que te prende, aquilo que está te prendendo. Fala com Deus do seu jeito, da sua família. Ore a Deus, ore ao Senhor. Conversa com teu Pai. Ele não está bravo com você, Ele não está aborrecido com você, Ele está com saudade de você, Ele está com saudade de você. Então fala com Deus, fala com o Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu pequei contra Ti, eu pequei contra os meus irmãos, eu pequei contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado de Teu filho, mas eu estou aqui diante da Tua presença, Pai, pedindo perdão dos meus pecados, porque eu não consigo viver sem a Tua presença, ó Deus. Eu não consigo viver sem o Teu Espírito Santo. Deus, eu tenho saudade de quando o Senhor me visitava e me enchia. Eu tenho saudade, Senhor, nós temos saudade, mas estamos aqui com o coração aberto para, Senhor, Te adorar, confessar os nossos pecados, Senhor, para que o Senhor venha e habita em nós novamente. Sara, Pai, as feridas, Sara, Pai, me limpa, Senhor, me purifica, me santifica, porque eu preciso ser limpo, nós precisamos ser puros, nós precisamos ser santos, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, nos visita, Senhor, nesta noite, para a glória, Pai, do Teu santo nome, ó Deus. Assim, Pai, eu Te peço,
e te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus.